Oi, gente, eu vou fazer uma revisãozinha para vocês aqui, na verdade uma correção da revisão, né? Eu procurei abordar nessa avaliação que a gente vai fazer os conteúdos que a gente trabalhou na escola, que vocês puderam ter alguma noção, alguma ideia. E aí, nessa atividadezinha, a gente vai tentando consolidar esses conteúdos que a gente já viu, certo? E aí, tanto ela vai focar em conteúdos da cartografia, como nos conceitos básicos da geografia. No caso, essa primeira questão aqui que a gente está vendo na atividade, ela vai tratar do espaço geográfico. O espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia, é nele que ocorrem as transformações, é nele que o homem se apropria da natureza para construir assim o espaço geográfico, né, que é ocupado por ele. E aí aqui na questão eu tenho o espaço geográfico como objeto de estudo da ciência geográfica, vai além da dinâmica do espaço físico, e hoje o grande desafio que se coloca é compreender a inter-relação entre a sociedade e a natureza. Nesse sentido, como o espaço geográfico é historicamente produzido. Como eu falei inicialmente, o espaço geográfico ele é produzido pelo homem. Ele se apropria da natureza para suprir suas necessidades e então ele produz esse espaço geográfico. Então, nesse momento, vocês vão avaliar cada um dos itens que a gente tem. A gente tem 5 itens aqui, então é importante que vocês avaliem cada um deles para chegar de fato na resposta correta. Começando aqui pelo item A, diz que o espaço geográfico é produzido através da articulação entre a natureza e sociedade. Até aqui está tudo certo, né? A natureza e a sociedade estão articuladas e produzem o espaço geográfico, onde a natureza se apropria do homem nas suas transformações. Opa, aqui a gente já vê que tem um pequeno erro, né? A natureza, ela não se apropria do homem, sim o inverso, né? O homem se apropria da natureza, certo? Então, o item Azinho aqui, ele já está errado, certo? E aí, vamos avaliar o próximo item, que é o item B. O espaço geográfico é produzido como uma totalidade inalterável em que interagem fatores naturais, socioeconômicos e políticos. Beleza, mas aqui a gente tem que se ligar nessa palavrinha-chave aqui. Inalterável quer dizer que ele não se altera, ele é o mesmo desde a sua criação, a sua origem. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O espaço geográfico ele está sempre em constante transformação. Então aqui também está errado. E aí a gente vai no item C. O espaço é produzido pelo homem, enquanto organiza econômica e socialmente sua sociedade, transformando a natureza. Então aqui, esse até agora é o item mais correto. Só que aí a gente tem que avaliar os outros dois para marcar de fato a alternativa certa. Por que o seu é o correto? Até agora. Porque ele é produzido pelo homem, de fato, e ele organiza a sociedade e a sua economia a partir da natureza. Ele tira os recursos naturais que ele necessita da natureza para gerar assim riquezas, para gerar sua organização social, e assim ele produz o espaço geográfico que a gente tem. Mas vamos ver o item D e o item E ainda. Somente toda vida que vocês verem essas palavrinhas, tipo nunca, não, ou afirmativas demais ou negativas demais, somente significa que vai ser somente através disso daqui. Então, será que não existe outra forma também? Então, é importante a gente avaliar essas palavrinhas-chave que aparecem nas alternativas. O espaço geográfico ele é produzido somente através dos elementos e atributos naturais, já que as sociedades são totalmente dependentes da natureza. Será que a natureza e seus elementos e atributos naturais é só isso que importa na organização do espaço geográfico? A natureza impõe tudo ou o homem também tem poder? A gente sabe que o homem transforma muito mais a natureza, né? Lógico, existem fenômenos, catástrofes naturais, mas o homem ele tem esse poder maior de transformação da natureza. Então, por mais que a gente seja dependente da natureza, mas o agente transformador do espaço geográfico é o homem. E aí no item E, somente, novamente a palavrazinha que eu falei para vocês, através da estrutura social, do modo de produção e as relações socioeconômicas vigentes entre os homens. Será que é só isso? Só a economia, só a sociedade que transforma o espaço geográfico? Não, né? É uma relação, uma inter-relação, como eu digo aqui no enunciado, entre a sociedade e a natureza. Então não é só a natureza e muito menos só a sociedade. É uma inter-relação
entre ambos, certo? Então, de fato, o item correto é o item C, certo? Isso, a nossa análise aqui sobre o espaço geográfico. Então, o item correto é o item C, e agora a gente vai para a questão 2. 2, ela diz que os estudos do território, então, o território é um outro conceito básico da geografia, tem como base as relações entre os agentes sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço. Isso porque a delimitação do território, que como eu falei em sala, acontece muitas vezes através de fronteiras, sejam elas físicas ou ideológicas, mas são fronteiras que delimitam esses espaços, está assentada nas relações de poder. Então, um país, o Brasil, por exemplo, ele tem as suas fronteiras bem definidas e as relações de poder, de política, de economia existentes dentro do território brasileiro vão ser somente do nosso território. Então, essas relações de poder, de dominação, estão sempre relacionadas ao conceito de território. Nesse sentido, marca a alternativa incorreta sobre o conceito de território. A. É fonte de recursos e só assim pode ser compreendido quando enfocado em sua relação com a sociedade e suas relações de produção, e que, por mais que ela seja um item mais complexo, mas é uma alternativa que está correta, porque o território de fato é fonte de recursos. Então, o Brasil, por exemplo, é um território rico em água e outros recursos naturais também. E aí, hoje em dia, o recurso natural que a gente tem no mundo maior gerador de conflitos é o petróleo, por exemplo. Então, os territórios, eles são, sim, fontes desses recursos. E aí, a gente tem as relações da sociedade e a sua produção. As pessoas pegam os recursos que tem no território e produzem para gerar lucro. O item B, então aqui é o item que está certo, ele que é o incorreto. B. Caracteriza-se principalmente pela valorização das relações de afetividade desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao ambiente. Aqui no enunciado eu não falei em nenhum momento de afetividade. E para quem lembra da aula, o conceito de território também não tem relação com esse sentimento de afetividade. Isso daqui é relacionado ao conceito de lugar, que é um outro conceito da geografia. Então, essa alternativa aqui, de antemão, ela já é uma alternativa incorreta, certo? Mas a gente tem que avaliar as próximas questões para, de fato, ter certeza. Mas só por essa palavrinha aqui, relações de afetividade, já é um item correto. C. Representação de uma parcela do espaço identificada pela posse e definida pela apropriação com um importante papel dado à dominação. Isso aqui é verdade, né? Até aqui eu falo de poder, domínio, apropriação. Então, aqui está o item certo. E aí, a gente tem o item D. É dominado por uma comunidade ou por um estado, tendo seus limites bem definidos por fronteiras. Também está certo. E o item E, por último, podem perder suas fronteiras ou mudar de tamanho dependendo do domínio tecnológico de um grupo ou de uma nação, e mudam consequentemente sua configuração geográfica. Isso aqui de fato é verdade, não é tão comum, mas existem movimentos separatistas, onde um território é dividido, existem conflitos, existem outros tipos de domínio que vai fazendo com que esses territórios eles mudem, certo? Eles são delimitados por fronteiras, mas essas fronteiras elas podem ser constantemente atualizadas dependendo das relações de poder que a gente tem na sociedade. Então, de fato, o item incorreto é o item B, por essa palavrinha aqui, afetividade, certo? Questão 3. A geografia, assim como várias outras ciências, utiliza-se de categorias para basear os seus estudos. Sobre o conceito de paisagem, que é outro conceito da geografia, é correto afirmar que é classicamente definida como um espaço delimitado através de fronteiras. Isso aqui a gente acabou de ver que é o território, né? B. É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a critérios específicos. Isso aqui é o conceito de região, certo? Uma região ela é definida a partir de critérios específicos, como clima, vegetação, aspectos sociais e econômicos. É o que acontece no Brasil, por exemplo, nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão ela foi criada a partir de critérios específicos, certo? Então aqui também está errada. C. É somente aquilo que a visão alcança.
pois é o sentido mais importante. Mais uma vez a palavra somente. Então, isso aqui está muito afirmativo, então a gente pode desconfiar um pouquinho. Eu falei para vocês que paisagem ela é captada por todos os nossos sentidos. Então, não é somente pela visão, é algo que você escuta, que você toca, que você observa. Então, a visão aqui, ela é um sentido mais importante, a gente vê, de fato, a paisagem, mas ela não é somente isso. Não é somente um sentido que capta esse conceito. Então, aqui também está incompleto. Item D é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais que podem ser captadas por nossos sentidos. Que está correto, né? É um conjunto de diferentes formas, sejam elas naturais, uma praia, uma floresta, ou artificiais, um prédio, um parque que foi construído, que pode ser captado por nossos sentidos. Então, não só a visão, mas por todos os sentidos. E o item E, por fim, é uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área de um espaço, de um aspecto dela, ou um aspecto dela, desculpe. Na verdade, não, porque tanto pode ser uma paisagem natural, então aqui ela não é somente de elaboração humana, também tem o aspecto natural. Então aqui está errada, de fato o item correto é o item D. Então questão 3, item D. Aqui na quarta a gente continua falando dos conceitos básicos da geografia. E ele começa: a geografia é uma ciência que utiliza de conceitos básicos para orientar seus estudos. Entre esses conceitos tem-se o conceito de lugar. É esse conceito que a gente viu bem aqui mais à frente, que fala de afetividade, certo? Então as questões elas estão interrelacionadas. Eu já vi espaço, território, paisagem, agora lugar. E aí, sobre esse conceito, é correto afirmar que refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através de seus sentidos. Isso aqui é o conceito de paisagem, né, que a gente acabou de ver. É uma outra forma de explicar esse conceito. Então, não refere-se a lugar. B. É caracterizado pela valorização das relações de afetividade desenvolvidas pelos indivíduos em relação ao ambiente. Opa, idêntico ao que a gente viu lá nessa questão aqui sobre território, né? Então, aqui já é a nossa resposta mais correta, mas vamos avaliar o restante. Desculpem. C. São áreas criadas para realizar estudos sobre as características gerais de um território ou para entender determinados aspectos do espaço. Aqui é mais para o conceito de região, certo? Porque as regiões, elas também são definidas com essa finalidade, de realizar estudos. É muito mais fácil eu dividir, eu setorizar, para mim distribuir políticas públicas e tudo mais. Então, eles fazem essa divisão regional. E aí o item D é historicamente produzida pelo homem enquanto organiza econômica e socialmente sua sociedade de forma racional e objetiva. Não, isso aqui é o conceito de espaço. Tem como base central as características entre os agentes sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço. Que também não, certo? Que é muito mais sobre o conceito de espaço geográfico também do que de lugar. Então, a questão 4, o item correto é o item B, que fala de afetividade. Então, aqui o conceito de lugar está vinculado àquele espaço que você se sente bem, que você tem algum sentimento de pertencimento, de afetividade, certo? E aqui na 5, eu tenho uma questão muito fácil, né? Mas, infelizmente, acho que grande parte dos brasileiros nem sabem sobre essa orientaçãozinha aqui, sobre essa organização. Eu já deixei marcado que é para vocês internalizarem logo de antemão. Quais são as regiões do Brasil? Então, eu falei para vocês que as regiões é um conceito geográfico que é dividido a partir de critérios em relação ao clima, vegetação, aspectos sociais, políticos. Então, essa questão vai falar exatamente disso. São recortes territoriais. Então, eu peguei o Brasil e dividi em 5 regiões, repletos de particularidades, ou seja, a região norte ela vai ser diferente da região sul. Eles vão ter características climáticas, econômicas, sociais, culturais totalmente diferentes, certo? Que levam em conta aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. Isso aqui é importante porque, por exemplo, no aspecto econômico, na distribuição que a gente tem de recursos, o Ceará, aqui na região Nordeste, a gente sofre muito
em relação à seca. Então, para os agricultores, para as pessoas que trabalham diretamente com o solo, que dependem da chuva, a gente tem essa problemática grande em relação à seca, porque o nosso tipo climático semiárido é diferente. Então, eu tenho na região norte um clima equatorial, que chove bastante. Já aqui eu tenho um outro tipo climático. Então, os recursos econômicos que são enviados, eles têm que ser diferentes. Então, para o Nordeste, eu vou precisar de uma política pública de distribuição de renda para as pessoas que têm mais dificuldades, porque não conseguem trabalhar por conta da seca e tudo mais. Já em outras regiões, eu vou ter outras características completamente diferentes, certo? Aí, nesse sentido, marca alternativa que indica corretamente as regiões brasileiras. No A, eu tenho norte, sul, leste, oeste. Isso daqui são as direções da rosa dos ventos, certo? Norte em cima, sul embaixo, leste onde o sol nasce, oeste lá no poente, mas aqui não são as regiões. Sudeste, nordeste e centro-oeste, beleza, são regiões, mas ainda falta duas, então tá incompleto. C, que é o item correto, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. D, eu tenho nordeste, sul, sudeste, norte, noroeste, que noroeste está errado. E o item E, leste, sudeste, norte, oeste, norte e sul. Fez uma misturada grande, né? Leste e oeste são as orientações que eu falei para vocês. No caso aqui, ainda está faltando a região centro-oeste. Então, está incorreta também. Então, o item seria o C. E aí, aqui na questão 6, eu já saio um pouco sobre as categorias de análise da geografia, nesses conceitos básicos, e passo para a cartografia em si, no caso, para os movimentos da Terra. Então, essa questão 6 vai falar sobre o movimento de rotação. O que a gente pode afirmar sobre o movimento de rotação? Rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e aí ele vai definir os dias e as noites, certo? No item A eu tenho, trata-se de um movimento oscilante em torno de um eixo imaginário como um peão com duração de uma semana? Não, né? A gente sabe que não é assim. B, consiste na volta que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, ok? No sentido oeste para leste, também está certo. O Sol vai nascer no leste e se põe no oeste. Aí eu tenho essa variação entre dias e noites, sendo responsável pela alternância entre dias e noites. Então aqui até então me parece a alternativa correta. Item C tem duração de aproximadamente 365 dias e é responsável pela incidência de luz solar por todo o Equador? Não, né? O movimento que dura 365 dias é o movimento de translação. Item D é responsável pela alternância entre dias e noites, ok, e pela existência das estações do ano. Esse movimento tem duração de aproximadamente 365 dias. Não, né? Daqui para cá tá errado. É o equivalente ao que a Terra descreve em torno do Sol, ou seja, sua órbita durante 365 dias com duas estações fixas. Está totalmente errado, né? Então aqui o item correto é o item B, certo? Item B é o item correto. A 7, sobre os movimentos da Terra e suas características, assinala a alternativa incorreta. A, movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma, que tá certo, né? Então a gente deixa quieto. B, movimento de rotação é o movimento que define os dias e as noites, também tá certo. Essas duas aqui se complementam, né? Sobre o movimento de rotação. C, movimento de translação é o movimento que ocorre em mais ou menos 365 dias, também tá certo. E o movimento de translação é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol, também complementa sobre o conceito de translação. Então, automaticamente, o item E vai estar incorreto, né? Por que ele vai estar incorreto? Porque o movimento de translação ele não vai provocar a sucessão entre os dias e as noites. Isso é o movimento de rotação, certo? Então, a questão 7, resposta certa é o item E. Já na 8, sabendo que as coordenadas geográficas correspondem a um dos elementos básicos das representações cartográficas, é correto afirmar que, então, sobre as coordenadas geográficas, latitudes e longitudes. A. Indica a localização geográfica de lugares e são componentes indispensáveis aos mapas. Isso aqui está correto. As coordenadas elas servem para localizar qualquer ponto em um mapa. Então, é um elemento obrigatório para os mapas e serve exatamente para esse
essa localizaçãozinha aqui. Mas vamos avaliar as próximas alternativas. B. Corresponde a um sistema de orientação e serve para identificar zonas climáticas. Não, né? Isso aqui tá errado. C. São símbolos utilizados para fazer a relação entre a distância real e a distância gráfica dos mapas. Não, isso aqui é escala, certo? Que vocês ainda vão estudar. D. São referências gráficas que indicam áreas da mesma temperatura no globo terrestre. Não, em nenhum momento eu falei sobre isso e não faz muito sentido. E. São sinais aplicados na delimitação de cotas altimétricas e batimétricas do relevo? Não, aqui tem a ver com altitude, com relevo, não tem nada a ver com cartografia aqui que a gente está vendo coordenadas. Então, de fato, o item correto é o item A, certo? As coordenadas servem para localizar um ponto no mapa e aí são essenciais. Então, o mapa ele tem que ter as suas coordenadas de latitude e longitude. Questão 9. Analisa as informações abaixo. São linhas imaginárias traçadas paralelamente ao Equador. O que será que é isso, né? É a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície terrestre ao Equador. São linhas imaginárias que cortam perpendicularmente o globo e vão de um polo a outro. É a distância medida em graus de qualquer ponto da Terra ao meridiano de Greenwich. Então, aqui me parece que, logicamente, que ele está falando de coordenadas, né? Latitudes e longitudes. Aí ele pergunta, assinale a alternativa correta. Quanto ao tema a que se refere tais informações. Dizem respeito ao entendimento da cartografia, projeções, escalas e outros. É uma coisa da cartografia, mas não necessariamente são projeções. Projeções é como que você mapeia, como você faz um mapa sobre uma região, certo? A gente vai estudar isso aqui mais à frente também. Escala é aquela relação entre a distância real e a distância gráfica, então não necessariamente é isso. E aí, essa aqui eu fico na dúvida, certo? B. Dizem respeito ao sistema de localização baseado nas coordenadas geográficas. Isso aqui está correto, né? Se ele está falando de linhas imaginárias, perpendicular, tanto ao Equador como ao meridiano de Greenwich, então aqui ele está falando de coordenadas. Só para a gente avaliar para ter certeza, dizem respeito aos fusos horários? Não. Dizem respeito às diferentes zonas de temperatura do planeta? Também não. E muito menos em relação aos movimentos da Terra, certo? Então aqui a resposta certa é o item B. E para fechar, eu tenho a questão 10, sobre coordenadas também, para marcar a alternativa correta. São linhas fixas, eita, aqui já tá errado, né? São linhas imaginárias, não tem uma linha, não tem uma pessoa não foi lá, não fez uma ponte, então são linhas imaginárias, não são fixas, definidas por fronteiras de latitudes e longitudes que dividem o planeta, que tá totalmente errada. B. As latitudes são linhas verticais que variam de 0 a 180 em relação à linha do Equador, que tá errado porque são linhas horizontais, certas latitudes são linhas horizontais e varia de 0 a 90 graus em relação à linha do Equador. Então, essa característicazinha aqui, vertical, e a variação também estão incorretas. Porque o que varia de 0 a 180 são as longitudes. As longitudes que são verticais e variam de 0 a 180. Só que é em relação ao meridiano de Greenwich. C. São linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal, latitude, e vertical, longitude, e servem para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Perfeita essa resposta, né? Totalmente correta. Vamos avaliar aqui, mas acho muito difícil ter outra resposta melhor do que essa para vocês marcarem. D. As longitudes são linhas horizontais. Mesma coisa, ó. Longitudes são linhas horizontais. Está trocado. Longitudes são linhas verticais. Variam de 0 a 90 graus. Variam de 0 a 180. Essas duas questões estão trocadas as informações. Em relação ao meridiano de Greenwich está correto, mas isso aqui está errado. São linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal, longitude. Aqui está o erro, ó. A longitude ela é vertical, não é horizontal. E a latitude que é horizontal. Porque a latitude é em relação à linha do Equador. Então, é uma linha horizontal. E a longitude é uma linha vertical, certo?
Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Peço perdão por essa marca d'águazinha que tá aparecendo no vídeo. É porque o aplicativo que eu utilizei para gravar a tela, ele é pago. Então, o que eu consegui fazer agora para vocês foi com essa marcazinha d'água, mas eu creio que deu para vocês compreenderem. Espero ter ajudado e que vocês tenham um bom resultado na prova, certo? Obrigada aí pela atenção. Fiquem bem.